Quero, neste momento, saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar esse instante para gravar a todos vocês e enviar, ao entrar aos vossos lares com esta mensagem que Deus colocou no meu coração para falar sobre a Páscoa. Nós estamos na semana que o cristianismo, a cristandade, comemora-se o dia da Páscoa. A Páscoa comemorada entre os cristãos, aqueles que se denominam cristãos, ela tem como objetivo lembrar o tempo que os filhos de Israel ficaram como escravos no Egito por 430 anos e depois, por uma intervenção divina, um ato totalmente divino, eles foram libertos do Egito e entrando em demanda à terra prometida, numa jornada para a terra prometida, período que ficaram 40 anos no deserto e depois de 40 anos conseguiram, pela intervenção divina também, a entrada à terra prometida. Portanto, a Páscoa ela tem como partida o capítulo de número 12 do livro do Êxodo, onde nós temos a fundamentação da Páscoa, por ocasião que Deus pretendia libertar os filhos de Israel do Egito, como já disse, e o coração de Faraó estava endurecido para que os filhos de Israel não saíssem do Egito. E a Páscoa então é compreendida a última praga sobre a terra do Egito. 9 pragas havia acontecido anteriormente e o coração de Faraó continuava endurecido. Sendo assim, Deus então preparou a Páscoa. A Páscoa era a morte de um cordeiro, sacrificar um cordeiro. Os filhos de Israel deveriam, no 14º dia do mês de Abib, sacrificar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e colocar sobre os umbrais da porta, aspergir sobre os umbrais das portas das casas dos filhos de Israel, sendo que ao 14º dia, à meia-noite, o anjo destruidor passaria pelo Egito e feriria a casa de todos os egípcios, dos animais e até a casa de Faraó, matando o primogênito da casa. Todo primogênito da casa seria morto naquela ocasião e só não seria atingido pelo anjo chamado anjo destruidor, o anjo da morte, a casa que tivesse o sangue nos umbrais das portas. Portanto, a recomendação de Deus para os filhos de Israel é que eles pegassem o cordeiro, que deveria ser preso no 10º dia, e ao 14º dia deveria ser imolado, sacrificado. A carne deveria ser comido assado entre os filhos da casa, os familiares. Se os familiares fossem pequenos, que não fosse suficiente para comer um cordeiro, poderia então chamar os vizinhos, mas a princípio seria para cada família, para cada casa. E o sangue do animal passaria sobre os umbrais das portas. Sendo assim, o anjo passaria, o destruidor passaria à meia-noite pelo Egito, mas a casa que tivesse o sangue nos umbrais, ele passaria por cima. Daí o significado da Páscoa. Páscoa significa exatamente isso, passar por cima ou pular. Passar aquele espaço aonde estava com o sangue nos umbrais das portas. E feito assim, os judeus colocaram o sangue aos umbrais das portas de vossas casas. À meia-noite o anjo destruidor passou e destruiu todo primogênito, desde a casa de Faraó até a casa do mais humilde, inclusive dos animais. Todo primogênito morreu. Mas na casa dos hebreus não foi destruído ninguém, ninguém morreu, porque tinha o sangue nos umbrais das portas. E naquela mesma noite, Faraó autorizou a saída dos filhos de Israel em demanda à terra prometida, passando pelo deserto, como já disse, onde ficaram um período de 40 dias. Esse período foi determinado por Deus, que foi um período suficiente para que todos
os resquícios que haviam trazido do Egito fosse eliminado na nação de Israel nesse período chamado período do deserto. Então, meus queridos irmãos, a Páscoa tem este propósito ainda hoje, memorial, lembrar do passado, o que o Deus fez para a libertação dos filhos de Israel, que é o que nós, quando olhamos na ceia do Senhor, no capítulo de número 11 da carta que Paulo escreve aos Coríntios, a partir do verso de número 23, ali está escrito que a ceia do Senhor também significa um memorial, lembrar que alguém no passado foi sacrificado para que nós fôssemos libertos, e assim como no Egito morreu um cordeiro para nós, o Novo Testamento, o tempo da graça, foi o Cordeiro de Deus. João, ao ver Jesus aproximar-se dele e da multidão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ao participar da ceia com seus discípulos, a última Páscoa, e dar início ao ato da Santa Ceia, no capítulo 22 do Evangelho que escreveu São Lucas, a partir do verso 15, Jesus disse as seguintes palavras: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Observe bem então que Jesus, ele está mostrando aqui que a Páscoa aponta para um novo tempo. A Páscoa aponta para um novo período. Assim como a Páscoa em Israel apontava para um novo tempo para Israel, a libertação da escravidão, a libertação das garras de Faraó, e em demanda a terra prometida para servir a Deus Jeová, para servir o seu Criador, o seu Deus Todo-Poderoso, para nós não é diferente. Jesus, ao participar da última ceia, ou da última Páscoa, perdão, ele disse: desejei muito comer a Páscoa convosco. Jesus está dizendo: desejei muito esse tempo, que eu deveria comer a Páscoa com vocês e inaugurar com vocês um novo tempo. E qual é esse tempo? Esse tempo ele cita no verso seguinte: porque vos digo que não comereis mais, até que ele se cumpra no reino de Deus. Então observe bem, irmãos, que Jesus na Páscoa, ele estava vendo a morte do Cordeiro Pascual, ele estava vendo o seu sacrifício, ele estava vendo a sua cruz, mas a sua visão não parou somente aí. Ele olhou para o futuro, que no futuro a igreja, aqueles que lhe aceitassem, seriam vitoriosos e voltariam a participar desta bênção do Senhor, portanto, no reino de Deus. Quando Paulo escreve aos 1 Coríntios, no capítulo de número 5, da carta de Paulo aos 1 Coríntios, ele diz as seguintes palavras. Ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então observe bem, irmãos, a Páscoa para Israel, lá no Egito, apontava a libertação de Israel das garras do inimigo, que se chama Faraó, que se chamava Faraó, mas também apontava para um novo tempo, um tempo de liberdade. O povo que era escravo por 400 anos, agora estavam sendo livres. Quando Jesus participa da ceia com seus discípulos e disse: desejei muito comer essa Páscoa com vocês, ele estava na semana, na véspera de sua crucificação, estava apontando para a morte do Cordeiro. A Páscoa que Jesus participou com os discípulos apontava para a morte do Cordeiro, que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo apontava para um outro tempo, um tempo de liberdade no reino de Deus. Hoje nós vivemos esse tempo livre, esse tempo de liberdade no reino de Deus. Todos nós juntos estamos adorando ao Senhor,
na liberdade da graça, na liberdade do Espírito, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E Paulo, quando ele fala aqui no capítulo 5 da sua carta, no verso 7, quando ele diz que Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós, Paulo está dizendo que Cristo é a libertação dos tempos passados, dos tempos antigos, dos tempos de escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Paulo cita isso aqui, fazendo referência ao estado que a igreja de Corinto estava vivendo. Era um estado de conformidade com a pecaminosidade dos coríntios, e que haviam se familiarizado com a própria cidade, se familiarizado com a cultura pecaminosa daquela cidade. Então Paulo orienta a igreja de Corinto dizendo: Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, agora não devamos mais fazer culto com uma massa levedada, com uma massa antiga, mas com os pães que foram purificados. Diz ele aqui: alimpais, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Essa nova massa significa exatamente os pães asmos, que seria inaugurado logo após a Páscoa. A Páscoa aconteceria no 14º dia. No dia seguinte iniciaria a festa chamada Festa dos Pães Asmos, um novo tempo. Viveriam um novo tempo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11 e verso 23 a seguir, quando ele fala da Santa Ceia, ele fala exatamente isto, que nós deveríamos ter em memória. Em memória o quê? O sacrifício de Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mas nós não deveríamos ficar presos no passado, na Páscoa, simplesmente na memória, mas nós deveríamos estar olhando para o futuro. No entanto, Paulo diz que nós deveríamos celebrar a ceia, comemorar a ceia, até que Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Então o que Paulo mostra no momento da Santa Ceia? Comemora a Santa Ceia, participa da Santa Ceia, lembrando da Páscoa, comemorando a Páscoa, memorizando a Páscoa, que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo olhando para o futuro, um novo tempo. Qual é o novo tempo? O novo tempo do Espírito, o novo tempo na graça, o novo tempo na liberdade. Portanto, meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus, que foi sacrificado no Calvário como nossa Páscoa, não somos mais escravos, mas somos livres para glorificar o nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. E fique na paz do Senhor.